Olá, este vídeo é para trazer alguns esclarecimentos à população de Corbélia sobre o período de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2026. A Secretaria Municipal de Educação publicou há alguns dias uma instrução que regulamenta o período de matrículas, como é feito todo final de ano. A instrução 7/2025 está disponível no Diário Oficial do Município. Para quem quiser conferir, também pode ser disponibilizada mediante solicitação direto para a sua unidade de ensino mais próxima ou para a Secretaria de Educação mesmo, a Prefeitura de Corbélia. Nesse vídeo breve, quero trazer esclarecimentos específicos sobre a matrícula para duas séries da nossa rede, que são aquelas que acabam gerando mais dúvidas, porque são as matrículas iniciais na maioria das nossas escolas municipais, que são das turmas de Infantil 4 e alguns casos específicos de Infantil 5. Então vamos nos ater a essas datas aqui, as regras para esses dias de matrícula do Infantil 4 e de alguns casos do Infantil 5, para tentar tirar as dúvidas que naturalmente surgem na população. Afinal, são vários dias de matrícula para essas turmas, cada dia com a sua especificidade. O importante é ter bem claro que são pelo menos 3 dias para as matrículas de Infantil 4. Vamos começar falando sobre Infantil 4 também, que é inclusive a turma a seriação que mais gera dúvidas nos pais sobre as regras e os períodos de matrícula. O primeiro dia de matrículas para Infantil 4 é o dia 2 de dezembro, próximo agora. Neste dia, só vão ser matriculados os alunos que já possuem irmão matriculado na unidade de ensino, ou que seja filho de professor ou servidor da unidade de ensino, se isso estiver previsto no regimento da instituição. Por que essa prioridade? Porque esse é um caso de prioridade estabelecido em lei. Está no ECA que os irmãos têm direito de estudar na mesma escola. Portanto, há um dia exclusivo para que eles procurem a escola em que os pais procurem a escola onde eles já têm um filho matriculado e matricule o outro filho nessa escola também, a fim de garantir o direito estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante frisar que esse direito se configura como um direito para a família caso o outro filho que já está matriculado naquela unidade de ensino tenha sido ou será rematriculado para 2026. Se aquela criança cursou o quinto ano do fundamental nesse ano e no próximo ano ela vai para a rede estadual, para o sexto ano nos colégios estaduais, nesse caso não se aplica o critério estabelecido aqui nesse dia. Então, se o seu filho está no colégio, no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, infantil 5, e vai ser rematriculado para o próximo ano, o irmão tem o direito de estudar junto com ele e pode procurar a unidade de ensino nesse dia. Não procure a unidade de ensino nesse dia para matricular o seu filho no Infantil 4, se ele já não possui um irmão matriculado naquela unidade que permanecerá para 2026. Quanto a filhos de professores e demais servidores, algumas de nossas instituições, creio que a maioria delas, tem no seu regimento estabelecido esse direito ao filho do servidor. E o regimento é um documento elaborado pela comunidade escolar que estabelece as regras que norteiam a vida escolar daquela comunidade. Então, se está colocado ali o direito para o filho do servidor, ele também deve ser respeitado e pode procurar no dia 2/12. Somente esses casos no dia 2/12. Friso por quê? Para que você evite perder o seu tempo procurando escola no dia que não é o dia específico para você fazer a sua matrícula. E principalmente para que não acabe posando na escola do dia 1 para o dia 2. Inclusive, a prática de posar na escola para fazer a matrícula do seu filho nem é estimulada pela Secretaria de Educação. Nós garantimos vaga para todas as crianças a partir do Infantil 4. Não existe a mínima possibilidade de que o seu filho fique sem matrícula na rede, o que não
é possível garantir é que será na escola específica em que você gostaria que ele estudasse, entrasse nos estudos. Isso a gente não pode garantir porque, afinal de contas, as turmas elas possuem um limite máximo estabelecido em lei, estabelecido em decretos, instruções, a partir do qual a gente não pode colocar mais crianças além desse limite, né? Tendo em vista até a segurança dessas crianças e a garantia da qualidade de ensino. Porém, podemos e devemos e vamos garantir que todas as crianças da rede, a partir do Infantil 4, elas terão vaga em alguma unidade de ensino da nossa rede pública de ensino. A outra data para o Infantil 3 é o dia 3/12. No dia 3/12 é o dia em que você deve procurar a escola mais próxima da sua residência, de acordo com o georreferencial que está no anexo dessa instrução. Lá nós temos uma lista de todas as escolas e todos os bairros do município, indicando qual é a escola de referência daquele bairro. Então, nesse dia, você procurará a escola de referência do bairro onde você mora. Você não deve procurar a escola que não está na lista do georreferencial do seu bairro, porque nesse dia nós precisamos garantir aos pais outro dispositivo estabelecido em lei, que é o direito de estudar em escola próxima da residência. Sendo assim, precisamos garantir um dia específico para que o pai que mora próximo à escola, ele tenha essa condição de preferência de procurar a escola próxima à sua residência, e não tenha que disputar nesse dia vaga com pais que residem em outros bairros, né, que residem muito mais longe daquela escola do que aquela família. Isso significa que você não tem o direito de procurar uma outra escola do município. Caso você não queira a escola que seja do seu georreferencial, você tem. Nós não estamos negando a você o direito de procurar outra escola ou obrigando você a estudar numa escola, colocar o seu filho para estudar numa escola específica. O que acontece é que nesse dia temos de dar preferência àqueles pais que de fato moram mais próximo daquela escola para que busquem uma matrícula lá. Porém, se você não tem interesse que seu filho estude na escola que está indicado como escola de referência do seu bairro, há um dia específico em que você pode procurar aquela outra escola pela qual você tem preferência, pela qual você gostaria que o seu filho estudasse. E este dia está mais abaixo nas transferências gerais. Então, a partir do dia 16/12, aquele pai, aquele responsável que tem interesse por matricular o seu filho em uma outra escola que não aquela escola de referência do seu bairro, de acordo com o georreferencial, ele pode procurar essa outra escola e pleitear ali as vagas que sobraram, inscrever-se para uma transferência para essa outra escola. Caso não haja vaga imediata, a secretaria da unidade escolar vai registrar o seu interesse de transferência. Essas listas de transferência para o próximo ano 2026, elas serão de acesso público, assim como hoje é a lista de espera da creche. Em algum momento essas listas serão disponibilizadas no portal da prefeitura, a gente vai comunicar, informar quando isso acontecer, né? E aí, quando for o momento, quando houver vaga disponível para o seu filho naquela unidade, a secretaria da unidade vai entrar em contato, ofertando a vaga para que você faça a transferência, ok? Então, são 3 datas importantes para a matrícula do Infantil 4. O dia 2, que é o dia para quem tem já um filho naquela escola e quer matricular os irmãos juntos, né? O dia 3, que é o dia do georreferencial, o dia de você buscar a escola referência do seu bairro, e o dia 16, do dia 16 em diante, que é o dia das transferências gerais. E quero frisar de novo, não procure no dia 3, no dia do georreferencial, a escola que não é a escola de referência do seu bairro. Por quê? Se você for nesse dia com um comprovante de residência que não seja dentro do georreferencial, a secretaria da unidade escolar ela não vai acolher essa matrícula, porque ela deve seguir a instrução normativa e deve dar preferência àqueles que moram dentro do georreferencial. Mas se você pegar um comprovante de residência de um conhecido, de um parente, de um estabelecimento comercial, industrial, você pode acabar criando problemas para si próprio. Eu sei que todo mundo que
nesse dia, procura fazer esse expediente, recorrer a esse tipo de estratégia, está fazendo isso com as melhores das intenções de tentar buscar para sua criança aquela que é a escola que ele acredita que lhe daria melhores condições de ensino. Porém, ao fazer isso, você acaba se colocando na condição de estar cometendo um ato que pode lhe trazer problemas depois, né? Porque nós, ali, enquanto secretarias das unidades escolares, se você chegar com um comprovante do bairro, que é a sua área de georreferencial, nós não teremos condições de objetar naquele momento, até porque não conhecemos todas as pessoas da cidade e não temos condições de saber se você mora ali ou não. Porém, os outros pais que estarão ali, que moram efetivamente no bairro, eles sabem quem é seu vizinho, eles sabem que mora ali e tem mais condições de nós de saber que você não reside naquele bairro. E o que pode acontecer? Ele pode vir nos denunciar anonimamente que você chegou lá e apresentou um comprovante de residência que não condiz com a sua residência, né, com o seu local efetivo de residência. E isso é passível de se configurar como falsidade ideológica, afinal você estaria se identificando como morador de um lugar no qual você não reside. E se essas denúncias chegam até nós não podemos prevaricar, nós temos que verificar a situação. E aí nós acionamos o Conselho Tutelar e outros órgãos que nos ajudam na verificação desses endereços. E seria uma situação muito desagradável, né? Você recebendo uma visita do Conselho Tutelar, que isso acabaria lhe causando transtorno e constatado que esse não é o endereço, nós teremos que entrar em contato com vocês e dizer que aquela matrícula seria cancelada e direcionar você para outra escola mais próxima do seu bairro. Então vamos evitar ter que passar por tudo isso, né? Passar por esse tipo de incômodo, né? Procure nesse dia a escola mais próxima do seu bairro e lá no dia 16 você pode, de fato, daí procurar qualquer outra unidade, aquela unidade que você tem preferência. E agora vamos aos casos específicos de Infantil 5. Quais são esses casos? E aqui eu falo exclusivamente para aqueles pais que são responsáveis por alunos que estão concluindo o Infantil 4 no CEMEI Espaço do Aprender no ano de 2025. Porque nós precisamos criar uma regra específica para esses pais, para esses alunos. Porque eles, ao concluir o Infantil 4 no Espaço do Aprender, eles não têm a possibilidade de fazer uma rematrícula para o Infantil 5 nesta mesma unidade, porque o CEMEI Espaço do Aprender não oferta Infantil 5. E aí esses pais acabam que, compulsoriamente, tendo de buscar uma vaga Infantil 5 em uma outra unidade escolar. Porém, todas as outras unidades escolares já possuem a turma de Infantil 4 e, nesse caso, eles também já têm rematrículas próprias de Infantil 5, né, para suas turmas de Infantil 5. Isso faz com que, então, os alunos do concluintes de Infantil 4 do Espaço do Aprender acabem tendo que buscar as vagas remanescentes de Infantil 5 nas escolas da rede. Então, para esses alunos que vão buscar essas vagas de Infantil 5 na rede, nós estabelecemos os mesmos critérios que foram colocados aqui para o Infantil 4. Então você tem no dia 2/12, vocês podem procurar a escola que já possui um irmão matriculado ali. No dia 3/12 você procura a escola do seu georreferencial, o mesmo georreferencial que serve para o Infantil 4, as matrículas gerais de Infantil 4, também serve para esses casos específicos de Infantil 5, que são os alunos egressos do Espaço do Aprender. E no dia 16, você pode tentar a transferência para qualquer outra unidade de ensino da rede. Tá? Então, se você, pai de aluno do Infantil 4 do Espaço do Aprender, ficou com alguma dúvida ainda, volta no vídeo, escute todas as orientações que nós passamos aqui sobre as matrículas do Infantil 4 e quando eu falo Infantil 4, entenda Infantil 5, que aí você vai compreender quais são os critérios que se aplicam ao seu caso, ok? Frisando que matrículas de Infantil 5 nesses dias 2, 3 e 16, aqui na instrução normativa, dizem respeito somente àqueles alunos que estão concluindo o Infantil 4 em 2025 no CEMEI Espaço do Aprender e precisam procurar vagas de Infantil 5 nas outras unidades de ensino da nossa rede. Essas foram então algumas orientações sobre as nossas matrículas de Infantil 4 e esses casos de Infantil 5. Esperamos que tenha ficado claro, mas continuamos à disposição para tirar as dúvidas dos pais que surgirem até esses dias da matrícula, que já se aproximam, mas podem nos contactar na segunda-feira,
A partir de terça-feira, quando começam as matrículas, estaremos inteiramente à disposição para recebê-los, tirar as dúvidas, dar orientações, tanto presencialmente lá na Secretaria de Educação, que está localizada na Rua Amor Perfeito 1624, no centro, do lado da Câmara de Vereadores, ou também vocês podem nos mandar um WhatsApp no número 3242-8885. É número fixo, mas é o número WhatsApp. Podem entrar em contato conosco ali, que lhes daremos todas as informações, todas as orientações que vocês precisarem. Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura de Corbélia ficam à disposição de vocês. Desejamos a todos um período de matrículas tranquilo, um bom fim de ano e um excelente 2026.